Olá, meu nome é Wendel Santiago e eu quero fazer uma análise sobre o filme O Show de Truman, adotando uma perspectiva cristã. Será que há um simbologismo cristão nesse filme? É possível fazer analogias entre esse enredo e princípios cristãos? Existe essa analogia no filme? Uma mensagem escondida, um significado codificado, uma interpretação coerente e consistente com a mensagem bíblica ou com a visão cristã de mundo? Na minha opinião, existe sim, existe. E é isso que vamos analisar nesse episódio. Nesse caso, quem é Truman? Quem ele representa? E quanto a Christoph, o criador do show? Merlin, Marlon, os outros personagens, quem são todos eles? Porque eles representam sim algo maior do que seus simples papéis. Também Sylvia, Feed. O que é Feed? É isso que vamos desvendar a partir de agora. Mas, antes de entrar no enredo do filme, de onde surgiu a ideia de abordar esse tema, de fazer tal análise, e qual é o objetivo dela? Bom, eu acredito que a criatividade humana, sendo nós reflexo da imagem de Deus, pode revelar aspectos da natureza divina, de sua moralidade e de verdades superiores, mesmo sem a intenção do autor. Na maioria das vezes, até sem a percepção do autor. Talvez você já tenha assistido a um filme, ouvido uma música, lido um livro e percebido que existe uma mensagem no fundo que concorda com ensinamentos cristãos ou verdades exprimidas pela Bíblia, mesmo com a obra não possuindo qualquer natureza religiosa, sem qualquer intenção do autor. Já notei esse fato muitas vezes, principalmente em músicas, por exemplo. Às vezes estou ouvindo um rock de banda sem nenhuma inspiração cristã ou religiosa, mas ao analisar a letra, ao meditar nela, acaba sendo surpreendente como existe ali uma verdade bíblica escancarada na letra. Às vezes de forma sutil, quase escondida, mas perceptível. Às vezes são mensagens positivas, outras negativas, mas em total conformidade com as revelações e com a sabedoria bíblica. E repetindo, isso de forma independente da vontade do autor. Então, esse é o objetivo desta análise do Show de Truman, desvendar essa mensagem codificada por trás do filme, mensagem que se passa independente da vontade do autor, do roteirista, do diretor ou de quem quer que seja. O objetivo é analisar a mensagem transmitida, as analogias possíveis de se estabelecer com a vida cristã de mundo, as verdades bíblicas implícitas no roteiro, acima da vontade do autor. Por que decidi fazer isso? Simplesmente porque eu não encontrei nenhuma análise nesse sentido na internet. Encontrei muitas análises e analogias sobre esse filme, mas nenhuma comparada com a vida cristã, que é a que sempre me pareceu mais evidente. Então, repito, esta é uma análise minha. Não tenho nenhuma intenção aqui de discutir ou de desvendar a intenção do autor, apenas a mensagem que supera a sua vontade, que acontece através da sua obra, mas além do seu planejamento, talvez até percepção ou consciência. Então, dito isso, vamos ao que interessa, vamos ao filme. Uma breve sinopse, caso alguém tenha se esquecido da história. Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda sua vida foi monitorada por câmeras e transmitidas em rede nacional. Tá aí, essa é a sinopse. Você se lembra qual é a primeira imagem do filme? O primeiro rosto na tela é o rosto de Christoph, o criador do programa. O filme abre com uma espécie de depoimento de Christoph, depois de Mary e Marlon, três figuras importantíssimas para a história de Truman, cada um representando algo maior na história. Mas antes deles, vamos ao próprio Truman. Quem ele representa? É o primeiro tópico da minha análise, o papel de Truman. Truman, na minha visão, representa a humanidade caída, ou seja, nós. Ele representa não a humanidade no seu estado original criado por Deus no Éden, mas sim a humanidade pós-pecado, pós-queda, a humanidade presa e escravizada pelo pecado, sendo Sea Heaven esta espécie de prisão espiritual.
Após a abertura do filme, começamos a acompanhar sua vida. Ele sai de casa animado, aparentemente feliz, cumprimenta os vizinhos, parece um dia comum. No entanto, já nos deparamos com uma cena emblemática logo de cara: o refletor que cai do céu. Um fato, sem dúvidas, fora do normal. Truman pega o refletor, o examina sem entender nada. Engraçado que, assistindo algumas análises desse filme na internet, eu vi algumas pessoas dizendo que neste momento Truman começa a questionar sua realidade. Mas, na verdade, não é o que vemos. Truman não questiona nada. O refletor representa um claro sinal do céu que denuncia a falsidade daquele mundo e sua real natureza. E é um sinal gritante, claro, evidente. Mas acontece que logo após ele vem uma explicação racional. O rádio dizendo que um avião sobrevoou Seahaven com problemas e derrubou peças sobre a cidade. É uma explicação científica, bem plausível. E Truman, assim como nós fazemos muitas vezes, aceita essa explicação. Aceita sem ressalvas e de tal modo que o sinal enviado do céu não produz qualquer resultado na sua história. É logo esquecido, superado. Como eu disse, Truman não questiona nada, em momento nenhum. Apenas esquece o sinal e volta à sua vida normal, ao seu cotidiano. Volta ao seu trabalho, seus sonhos, seus medos. Bom, precisamos falar sobre os medos de Truman, seu trauma. Mas antes, vamos a um pequeno spoiler daquele responsável por esse trauma. Um spoiler sobre Christoph, o criador do show. Christoph representa a figura de um falso Deus nesse filme. Ele se coloca nesse patamar de Deus, um falso Deus. Christopher é uma analogia ao inimigo da humanidade, a serpente, que aprisiona Truman desde o seu nascimento. É Satanás, o inimigo. Mas isso é só um pequeno spoiler do seu papel. Ainda não é hora de falar sobre Christoph. Teremos um tópico específico para ele. Por enquanto, basta saber quem ele representa. E assim vamos falar sobre a primeira ferramenta que ele usa para aprisionar Truman. Ele usa pelo menos 3 ferramentas, as mais importantes. E a primeira delas é o trauma. Então, vamos ao tópico do trauma de Truman. Após o incidente do refletor, Truman vai ao trabalho normalmente. Vemos ele fazer uma ligação telefônica meio escondida e procurar informações sobre um nome: Laura Garland, ou Sylvia Garland. Ele está mesmo agindo escondido, até disfarça quando alguém passa por perto. Em seguida, então, como se fosse para puni-lo, recebe um trabalho ingrato. Vai ter que visitar algum cliente fora da ilha de Seahaven, o que significa que precisará enfrentar o medo da água. Começamos a conhecer então o trauma de Truman. Ele não consegue realizar o trabalho, mesmo com a ameaça de que pode perder o emprego. Acontece que Truman tem pavor de água. É um medo tão grande que ele não consegue encará-lo. Esse medo, introduzido por um trauma, é o primeiro instrumento de controle utilizado por Christoph para mantê-lo sob seu controle e longe daquela ideia de feed. É um trauma originado pela morte do seu pai em um afogamento. Morte essa causada por Christoph, idealizada por ele. Mais tarde no filme o veremos se gabar dessa decisão. O pai de Truman, Kirk, representa nosso pai terreno. Alguém que, embora não nos tenha dado a vida no sentido mais amplo da palavra, está incumbido de preservá-la, protegê-la e fortalecê-la. No entanto, este pai esteve sempre controlado pelo inimigo, muito, mas muito distante do que seria seu verdadeiro papel. Mesmo quando tinha boas intenções, o pai não deixava de cumprir a vontade do inimigo contra Truman, e, até na sua morte, acabou servindo apenas para os planos desse inimigo. Serviu para paralisar Truman, afastá-lo de qualquer ideia de deixar a ilha. Vemos no início do filme como há um esforço para implantarem a ideia de que Seahaven, o seu mundo, é um mundo ideal, que ele não precisa de mais nada fora daqueles limites, que aquele mundo é o suficiente. Um esforço até ridículo, dada a evidência da sua contradição. Ninguém poderia dizer isso a ele sem a influência de Christoph por trás, porque não é uma verdade natural. Mas todos, absolutamente todos ao redor de Truman, estão controlados por esse inimigo. A mentira e o medo da água andam de mãos dadas nesse intuito de mantê-lo preso, ora atuando uma, ora atuando outra, ora as duas juntas.
Existem também outras ferramentas do inimigo para esse trabalho, e mais à frente falaremos de pelo menos outras duas muito importantes. Por enquanto, vamos nos ater ao pai de Truman. Há um momento, ainda no início do filme, onde algo inesperado acontece. Ele reaparece, parecendo um mendigo, frágil, sujo. Esse aparecimento, assim como a queda do refletor, é um dos poucos eventos não controlados e planejados por Christoph. E Kirk é um pai frágil, cheio de problemas e fraquezas. Um pai que se permitiu ser controlado durante toda a sua existência por esse inimigo. Um pai que, por sua vontade ou não, contribuiu para todos os traumas e medos que dominam seu filho. Mas que, de repente, de alguma forma, sem ser percebido pelo inimigo, consegue ressurgir e se reaproximar de Truman. Agora, provavelmente na tentativa de assumir o seu verdadeiro papel, o papel de pai, de proteção, de libertador. É um pai tão perdido e frágil que claramente não sabe o que fazer, como se aproximar, como se apresentar e se portar no seu papel original, naquele que deveria ter cumprido desde sempre. É um pai tão fraco e desnorteado que Christoph não tem dificuldade nenhuma em sufocar a sua tentativa de redenção. Imediatamente ele move todas as suas peças disponíveis para tirá-lo de cena. Truman faz uma tímida tentativa de alcançar, mas o pai é fraco demais diante do mover do inimigo. Tantos anos de entrega o deixaram fraco. A separação acontece por completo, recolocando-o na vida de Truman no lugar de apenas trauma. Christoph sabe o estrago que esse relacionamento restaurado, essa paternidade restaurada, poderia efetuar nos seus planos para Truman, e não dá nenhuma chance. Para Kirk é o fim, e está claro que ele não terá forças para outra tentativa. Foi dominado e engolido por esses atores mundanos. Em Truman, contudo, persiste a memória e os efeitos deste rápido encontro, cabendo a Christoph a tarefa de utilizar as pessoas mais próximas para apagarem essa chama acesa. A mãe, a esposa, o amigo, Christoph tem todos na mão e não dorme em serviço. Mas por que Christoph precisa controlá-lo com tanto rigor? O que atrai Truman, a humanidade, para fora daquele mundinho falsamente perfeito? Por que Truman não pode se contentar ali? O motivo está no terceiro tópico, Fide. Fide. Veja esse texto da Bíblia, que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O anseio pela eternidade. Fide representa a eternidade plantada no coração do homem pelo próprio e verdadeiro Deus. E está aí o motivo pelo qual o inimigo precisa controlar e oprimir Truman tão incansavelmente. Ele precisa de um esforço ininterrupto para sufocar a ânsia de Truman pela eternidade, a ânsia por Fide. Em Fide, as mãos de Christoph jamais poderiam alcançá-lo novamente. O seu poder sobre ele, sobre essa humanidade caída, só pode ser exercido neste mundo, que no filme é uma obra sua. Óbvio que neste ponto o paralelo não é exato com o nosso mundo, pois na literalidade não foi a serpente que criou o mundo, ele não criou nada. Porém, num sentido mais figurado, o mundo caído pode ser considerado sua obra. Quando induziu a humanidade à desobediência e a fez cair, caindo com ele toda a criação que a ela estavam sujeitas, ele tornou-se o seu criador, entre aspas, criador desta nova realidade. Como em um determinado momento ele se gaba, se gloria de ter feito Truman. A criação original de nenhuma forma é sua obra. Todavia, a criação caída, representada por Truman, ao ter escolhido ouvir a sua voz, essa sim se fez sua criação. Veja o que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo de 44 a 47. Veja só. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz.
Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Que discurso duro de Jesus! Mas em Feed nós temos Truman, a humanidade caída, respondendo de forma quase cega à assinatura do seu verdadeiro Criador e ansiando pela eternidade. Essa assinatura cravada no seu interior, a assinatura do Criador original e verdadeiro, não do falso Deus. Então, é isso que Christopher precisa suprimir a todo custo, esse anseio de Truman pela eternidade, anseio que a humanidade e toda a criação tem, né? A criação. Falando em criação, nós temos no filme a representação de toda a criação, além de Truman. Nos telespectadores, lembram aqueles telespectadores que ficam assistindo o filme nas televisões? Todos aqueles que passam o filme diante da TV assistindo ao programa, eles representam a criação no todo, no restante da criação, a natureza, o mundo, os animais, o cosmos, o planeta, tudo. Ouçam esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo de 19 a 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só, então a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. E submetidos à inutilidade, todos aqueles telespectadores aguardando com grande expectativa o desfecho, a conclusão daquela história, o momento em que a humanidade caída irá se libertar dessa prisão que também os aprisiona. Todos atentos a cada passo, a cada ação de Truman, plantados em frente à TV, todos presos igualmente a Truman. Eles só podem aguardar com expectativa, embora saibam que sozinho Truman não tem chance nenhuma. Acontece que Truman não está sozinho. Chegou o momento de falar da personagem mais importante, talvez, para essa história. Chegou a hora de falar sobre Sylvia Garland. No início do filme, vimos Truman rasgando revistas de moda a fim de juntar as partes e formar uma figura. Olhos de uma, queixo de outra, orelhas de outra. Ele faz isso de forma escondida, discreta, disfarçada. Está tentando formar uma imagem gravada em sua memória. Mais à frente, após o episódio em que teve o breve contato com o pai, ele desce ao porão, onde mexe em um baú e retira dele uma roupa vermelha. São pertences de Sylvia, que o fazem imediatamente pôr-se a lembrar do dia em que a conheceu. Quem Sylvia representa? Bom, em minha análise, Sylvia representa a Bíblia, ou o Evangelho, talvez até a Igreja, mas o Evangelho parece mais adequado. Não representa Jesus, não é possível dizer que ela represente ao próprio Jesus, mas o Evangelho sim. Embora o relacionamento entre eles possua um teor romântico, amoroso, a analogia é clara e possível. Vamos nos lembrar da cena em que eles se veem pela primeira vez. Um tempo antes, não sabemos quanto, vemos Truman na escola, na faculdade. Enquanto Marlon faz barulho ao seu lado com o trompete, e é bom lembrar, Marlon tem um papel importantíssimo na repressão de Truman. Também representa algo na história, mas vamos falar sobre ele mais tarde. Então, Marlon faz barulho ao seu lado com o trompete, e ele a nota de longe, quase por acaso, e é evidentemente fisgado por ela. Os olhares se encontram e se conectam, se desviam por um segundo. Marlon se aproxima e intensifica o barulho, disputando a atenção do amigo. Contudo, Truman o cala também por breve instante. Cala Marlon e cala o mundo para dirigir a ela o seu olhar. Sylvia percebe e sorri. Inicia-se um tímido contato, uma tímida tentativa de Truman de se comunicar com essa novidade, esse evangelho, que mesmo visto à distância e num relance o atraiu, o dominou, o pegou pelo coração. Eis então que uma mulher cai sobre ele, Mariel, a quem ele ainda aparentemente não conhece. Ela cai sobre ele, sorridente, animada, forçando sua atenção a mudar de foco. Podemos presumir ter sido uma rápida intervenção de Christopher e seus agentes, mesmo sem vê-lo.
O fato é que a atenção é desviada e Truman a perde de vista. Quando olha novamente em direção a ela, não a encontra. Passa-se algum tempo, não sabemos quanto, mas o suficiente para alguma mínima intimidade ter surgido entre ele e Meryl, a novidade do inimigo. Pois agora os vemos numa festa dançando juntos. Truman, Meryl e Marlon. Eles estão animados, descontraídos, envoltos pelo mundo ao redor. E ali, um novo contato, um vislumbre dela, Sylvia. É um vislumbre outra vez poderoso, que agarra sua atenção e faz tudo ao redor diminuir em importância. É evidente, ela o ganhou e nada pode competir com ela de igual para igual. O inimigo, então, precisa agir, agora mais clara e firmemente, evidenciando a mentira proferida por ele na abertura do filme. Lembra a abertura do filme que ele abre um depoimento, ele, Mary e Marlon, os três dando um depoimento, dizendo que nada no filme é planejado, né? É apenas controlado e tal. Então, essa cena aqui já mostra que é uma grande mentira, né? Que ele está contando. Os três estão contando. E aí, voltando à festa. Vários agentes entram em cena para retirá-la à força, enquanto todos fingem não notar. Precisam suprimi-la, escondê-la, tirá-la do alcance dos olhos de Truman. É o único modo de não o perderem. E bom, por enquanto, eles vencem. Parece uma vitória. Momentos depois, em outro dia, outra situação, estamos prestes a enxergar a fragilidade dessa vitória do inimigo. Agora, Truman está numa biblioteca, estudando. Está verdadeiramente interessado no estudo, no seu livro, enquanto Marlon, junto com Meryl, pateticamente tenta desviá-lo para uma cervejinha. Truman é firme e resiste. E está aí um furo no plano do inimigo. Talvez por ter superestimado a vitória anterior, ou por não governar as coisas como crê que governa. Mas ali está ela novamente, Sylvia, o Evangelho, de novo perto de Truman. Na verdade, mais perto do que jamais esteve. Truman a vê de relance, apenas uma parte do seu corpo, a mão. É o suficiente. Ele a reconhece e perde o fôlego instantaneamente. Ele mal pode acreditar. Seu espírito se acende. Agora há o contato, o primeiro com palavras. Lembrando que Sylvia não representa Jesus Cristo. Então esse contato não é uma experiência com Jesus, mas com o Evangelho. E eles se falam, até com certa desenvoltura para uma primeira conversa. E embora tudo indique que ela gosta e aprova o contato, diz que não pode falar com ele. Ela sabe que trará problemas para ele. A preocupação não é consigo mesma. Truman tenta lê-la, tenta entendê-la. Vê um broche na roupa dela. How is it going to end? Como isso vai acabar? É uma síntese da mensagem. Uma mensagem otimista escondida por trás da indagação, até provocadora. Uma síntese da mensagem bíblica de não olhe para a situação atual das coisas, mas mantenha-se firme na esperança do fim melhor, das promessas, da correção de todas as coisas. Como em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é quase uma promessa, aquela frase no broche. Representa uma promessa, a promessa de restauração das coisas, de derrota do inimigo, de olhe para o fim das coisas, não para a situação atual. E Truman diz, eu me perguntava o mesmo. Quando ele vê o broche, ele diz isso, eu me perguntava o mesmo. Isso representa nossas dúvidas, nossos anseios pelo que vem depois dessa vida. Ele a convida para sair algum dia. Algum dia. Ela, todavia, tem senso de urgência. Agora, ela diz, com pressa. Diz que se não for agora, não será nunca mais. O encara e pergunta, o que você quer fazer? Ela joga para ele a decisão. É Truman quem deve decidir. Ela está ali, disponível, para agora, não para amanhã, para agora. E a decisão é dele. Então, eles fogem juntos da biblioteca. Correm de mãos dadas pela praia. Ambos estão felizes, radiantes. Ela mantém o senso de urgência, pois tem pouco tempo. Ela sabe que tem pouco tempo. Não sabe quanto tempo tem juntos. Então, Truman a beija. De novo, é uma cena romântica, de amor romântico, mas que simboliza que ele a recebeu, a aceitou. Instantaneamente o inimigo aparece, seus agentes, agora no papel do pai de Sylvia. Ela revela a Truman a verdade.
Diz que todos estão fingindo, que é tudo falso, é um cenário. Ela diz, não o escute, ele mentirá, se referindo à pessoa que acaba de chegar. E o falso pai dela chega com a explicação científica e racional já na ponta da língua. Ela é louca, ele acusa. Esquizofrenia. Explicação racional, enquanto coloca a força dentro do carro. Enquanto coloca a força, Sylvia dentro do carro, retirando dele. Saia daqui e venha me encontrar, é a última fala de Sylvia. A mensagem que deixa para Truman. E o pai dela fala que vai fugir para Feed, que é de onde sai essa ideia de Truman, para encontrá-la. Ele quer ir para Feed para encontrá-la, para encontrar Sylvia. Então, ela some. O inimigo consegue levá-la para longe, restando apenas a roupa esquecida na praia e a lembrança de Truman. Ele termina a cena se lembrando desse encontro, como a roupa dela em mãos e o broche. A mensagem do broche. A promessa enigmática. Agora, o inimigo pode até afastá-los fisicamente, mas no interior eles estão ligados. Ela está no coração e na mente de Truman. Perseguir Feed e Sylvia significa a mesma coisa a partir de agora. Uma aponta para o outro. Mas e a verdade científica, racional, sobre o que Sylvia lhe disse? Truman aceita a verdade científica ou a sua revelação? Aceita aquela explicação do pai dela, dizendo que ela é louca, a explicação do seu mundo, dizendo que ela é esquizofrênica, ou aceita a verdade revelada por Sylvia? Com essas perguntas, vamos ao próximo tópico de nossa análise. Vamos falar sobre a interferência e o papel de Meryl. Agora sim, após assistir ao encontro de Truman com Sylvia, ele irá pela primeira vez se mostrar incomodado com a sua realidade. Pela primeira vez irá demonstrar desconfiança. Embora a linha temporal do filme deixe claro que há uma distância de tempo para a cena que estamos prestes a acompanhar, para nós, espectadores, que assistimos a sua história, os dois fatos, que é a revelação de Sylvia e o incômodo com a realidade, acontecem em sequência, como se estivessem conectados, como se o segundo fato ocorresse devido ao primeiro, ou pelo menos às suas consequências. Vamos à cena. Truman está no carro e o seu rádio capta um sinal vindo da transmissão. Ele passa a ouvir alguém narrando seus passos e dando orientações a figurantes. Sem dúvida, é uma cena que deixa explícita a sua condição, tanto quanto a cena do refletor lá no início do filme. E para esse ato falho, também rapidamente surge a explicação racional. O rádio anuncia: desculpe, pessoal, pegamos uma frequência policial, uma interferência. Todavia, dessa vez a explicação não parece ser suficiente. Embora seja crível e racional, ela não completa a lacuna. Lacuna essa que agora tem a profundidade da situação absurda, somada à da revelação de Sylvia. Sem Truman perceber, a revelação de Sylvia tornou essas lacunas impossíveis de serem preenchidas com explicações mundanas, na nossa linha de tempo de espectadores. Ele começa a correr e agir de modo inesperado, observa tudo. Assim, entra num prédio de sopetão, sem aviso, e se depara com outro fato inexplicável: o elevador falso. Truman corre para revelar as suas suspeitas ao seu melhor amigo, Marlon, a pessoa em quem mais confia no mundo. Terminam sentados sobre uma pedra, admirando o belo pôr do sol, onde Marlon, obviamente, tenta distraí-lo, demonstrando e apontando para a beleza do lugar em que se encontram. Então seremos levados agora a dois atos falhos de Meryl, a esposa de Truman. O primeiro, que reforçará as suas suspeitas. O segundo, que deixará claro que acabará com qualquer dúvida de Truman. O primeiro ato falho é o dedo cruzado na foto de casamento. Ele, que já estava muito incomodado e com suspeitas, mas talvez tivesse se acalmado com o papo de Marlon, tem reaceso seu incômodo, como mais lenha atirada à fogueira. Truman amanhece agindo diferente. Ele está, pela primeira vez, mudado, não apenas desconfiado. Tem uma rápida conversa com a esposa, enquanto ela fala sobre um acidente no elevador, ou seja, a última explicação científica sobre os fatos estranhos que ele viu no dia passado. Só que a expressão de Truman enquanto ela fala revela que ele já não engole mais a conversa dela. Jim Carrey realmente passa isso na sua ótima atuação.
A conversa acaba com Truman jogando uma indireta. Cruzarei os dedos por você, ele diz. Na dublagem, essa indireta se perde, com Truman dizendo, eu fico torcendo por você. Mas o que ele diz é realmente, cruzarei os dedos por você. I'll cross my finger for you. É um momento de tensão bem sutil entre eles, e a troca de olhares é impagável. Está tudo explícito nos olhares. Aqui cabe uma pequena pausa para falar sobre Meryl, sua falsa esposa. Meryl cumpre um papel duplo. Primeiro, como esposa realmente, porém, não a esposa companheira designada por Deus na criação, mas essa esposa pós-queda, como Truman é o homem pós-queda, assim, em constante choque e contraposição a ele. Ela é uma ferramenta na mão da serpente, do falso Deus, para manter Truman preso às preocupações mundanas. O tempo todo vemos Meryl lançar sobre ele preocupações sobre dinheiro, hipoteca de casa, carro. Sempre que ele ousa sonhar com a liberdade, lá está ela, pronta para sufocá-lo com o materialismo e preocupações daquele mundo de mentiras. Como na parábola do semeador em Mateus 13, quando a semente que caiu no meio dos espinhos. Meryl lhe traz os espinhos, tentando sufocar-lhe o desejo por liberdade, ou a eternidade. Lembrando que Meryl é um dos 3 personagens mentindo na abertura do filme, logo que o filme começa. Ela diz ter uma vida abençoada com Truman, logo após a fala de Christoph lá no começo do filme. E já sabemos que é uma mentira, né? Ela não considera a vida dela abençoada em nada, em absolutamente nada. Cabe ainda um segundo papel a Meryl. Se Sylvia é o evangelho, Meryl pode ser vista como a religião, uma falsa religião, impondo peso às costas do marido, dificuldades, empecilhos, enquanto ele persegue sua salvação. Ela finge querer ajudá-lo, mas torna tudo sempre distante e custoso. Tudo parece inalcançável quando ele a escuta. Então, voltando ao filme, onde Meryl está prestes a cometer o segundo ato falho, o definitivo. Truman a segue escondido ao hospital, desconfiado, decidido a descobrir a verdade. Mas, embora tudo seja estranho no hospital, não há nada ali que denuncie Meryl ou sua realidade. É decepcionante. Sem nada ainda, ele decide ir a Fiji por sua própria conta, sozinho. Tenta a agência de viagens, tenta o ônibus, é impossível, tudo dá errado. Então Truman se vê com Meryl no carro. Ele está encucado, percebeu uma coisa estranha em sua rotina. Uma descoberta tão recente que não houve tempo ainda para explicações científicas. As pessoas ficam dando voltas perto de sua casa, ficam circulando. Ele aponta o fato para Meryl, com sua cabeça explodindo, com essa descoberta. É uma descoberta fantástica e estranhíssima. Mas Meryl simplesmente não dá bola. É ele quem tem que perguntar, insistindo. Não quer saber como eu adivinhei isso? E ele dá a resposta. Eles ficam circulando, circulando, circulando. Meryl, de novo, não dá bola. Tenta mudar de assunto, fala algo sobre estar preparando um churrasco. Truman tenta cortá-la, mas ela prossegue. E ele precisa ser mais firme. Pergunta de modo mais incisivo se ela o está escutando, porque ela parece que não está escutando nada do que ele está falando. E é agora, na minha visão, que Meryl comete o seu erro crucial. É na sua resposta que ela deixa escapar a realidade do mundo de Truman, bem na frente dele. Ela diz, está zangada porque quer ir para a Fiji, não é? Então vá, deve economizar uns meses, tal. Está zangado porque quer ir a Fiji. A expressão de Jim Carrey é perfeita para o momento e quase fala por si só. Truman percebeu o ato falho, percebeu tudo. Meryl falando sobre Fiji com aquela naturalidade. Ela não podia falar sobre Fiji com aquela naturalidade. Não com essa familiaridade. Truman nunca conversou com ela sobre Fiji. Por que conversaria? Fiji é onde ele pretende encontrar Sylvia. Ou onde acha que vai encontrá-la, pelo menos. Sylvia e Fiji são segredos guardados no seu baú, trancados com cadeado. Ele guarda a roupa de recordação de Sylvia escondida no baú. E é claro, nenhuma mulher gostaria de ver o marido apegado a objetos e memórias ligadas a outra mulher.
Meryl podia até ter conhecido Sylvia nos tempos de faculdade, ter ouvido alguma coisa sobre ela, mas não saber das intenções e sonhos secretos de Truman. Ele nunca os revelou a ela. Ele guarda o retrato que tenta fazer de Sylvia bem escondido. Feed é um segredo bem escondido no seu baú. Quando ele fala com Meryl sobre viajar, sobre conhecer o mundo, ele não cita Feed, não cita lugar nenhum específico, fala apenas em viajar pelo mundo. Há um momento em que talvez o ouvinte mais atento possa apontar como um possível furo nessa teoria, eu sei. O momento em que Truman vai ao hospital espiar Meryl. Naquele momento, ao ser abordado por uma enfermeira, ele é impedido de entrar. E ele pede que dê um recado à sua esposa. Ele diz, diga a ela que eu vou para a Feed quando chegar. Acontece que mesmo supondo que o recado tivesse sido passado, a familiaridade de Meryl é estranha. Feed não é um lugar conhecido como Londres, Paris, Nova York. É Feed. Quando Truman falou pela primeira e única vez com alguém sobre este lugar, que foi com Marlon, ele nem sabia do que se tratava. Marlon perguntou, onde fica isso? Na Flórida? Feed é um lugar exótico, diferente. Algo que ela talvez até se esquecesse o nome após alguns minutos. Mas ela ali no carro fala com familiaridade, com naturalidade. Truman percebe que ela conhece os seus segredos. E Jim Carrey entrega tudo isso no seu olhar assim que a escuta. É uma cena muito legal. Reveja de novo no filme, quando ela cita esse fato, quando ela fala sobre Feed. A expressão de Jim Carrey entrega tudo que se passa dentro de Truman naquele momento. Porque é uma baita descoberta, é uma baita revelação. Ele achava que estava sendo observado, vigiado, controlado. Agora ele tem certeza disso, não tem mais dúvida. Tem início então a cena em que ele dirige em surto, tentando sair da cidade com Meryl apavorada ao seu lado. Tem a famosa cena em que é surpreendido por um engarrafamento, mas, após simular ter desistido do trajeto, encontra as pistas totalmente vazias e livres. Está sendo espontâneo, ele diz. É engraçado quando Meryl pede para descer do carro e diz que ele pode se matar sozinho, se quiser, né? E Truman responde com um sarcasmo sutil. Fala, eu gostaria de companhia. É muito bom essa cena, é divertido. É divertido mesmo naquele drama, porque é um drama, né, que está acontecendo ali no carro. Tanto quanto na cena da ponte, quando Meryl lembra que ele não consegue dirigir sobre a água, jogando seu trauma no seu rosto outra vez, né, em vez de encorajá-lo. É hilário o terror dela ao ser enganada e forçada a guiar o carro enquanto ele acelera às cegas. O terror e a euforia ao concluir a passagem. É muito, muito engraçado essa cena. Óbvio que, terminada a euforia, ela imediatamente volta a pressioná-lo com preocupações mundanas acerca desse surto. Nada parece capaz de conter Truman naquele instante. Mas o inimigo, é claro, é mais poderoso do que Truman. Truman não consegue vencê-lo dessa forma. Acaba derrotado e aprisionado outra vez. Outra vez volta ao seu lar. Ele parece estar seguro em casa, mas está derrotado, devastado. A gente consegue ver pela expressão dele, né, que tudo que aconteceu parece que ele morreu por dentro. E Meryl tenta fingir naturalidade. E assim ele surta novamente. Ela claramente não fala a língua dele e agora é impossível ignorar. E ela comete outro ato falho, como se fosse preciso mais algum. Ela pede socorro quando acha que Truman vai atacá-lo. Ela diz, façam alguma coisa. Nem ela mais pode esconder. E o socorro chega, Marlon. Marlon, né, a terceira figura da trindade da mentira, digamos assim, que abre o filme lá na abertura, junto com Christopher e a própria Meryl. Né? E ele que está próximo da cena mais odiosa desse filme, né? Marlon chega em socorro a Meryl com latinhas de cerveja na mão e impede que algo pior aconteça. Mas vamos falar então do papel de Marlon, né? O terceiro rosto que aparece naquelas mentiradas da abertura do filme. Marlon é outra ferramenta poderosa na mão de Christoph para dominar a Truman. Ele tem a mesma função de Meryl, dominá-lo e mantê-lo preso, mas com estratégias diferentes. Marlon representa os prazeres mundanos. Ele está sempre próximo a Truman, com latinhas de cerveja na mão, sempre chamando para a farra.
O Show de Truman é um filme sensível, elegante, de forma que os prazeres apresentados se resumem a bebidas e momentos de descontração a dois. Se fosse outro tipo de filme, poderiam ter apelado para outro tipo de prazeres, drogas, sexo, etc. Mas, graças a Deus, é um filme sensível e essa parte foi representada com recato e cuidado. Um belo cuidado. Do contrário, destoaria do restante do filme, não combinaria. Ainda assim, Marlon representa os prazeres mundanos, o escape que Truman necessita em momentos de estresse. Ele está sempre enaltecendo a beleza de onde moram, as qualidades de Truman, o emprego de Truman, sempre exaltando o lado bom e bonito da vida de Truman, porém ainda com a perversa intenção de controlá-lo e mantê-lo preso. Enquanto Meryl corta as asas de Truman pelo lado das preocupações e obrigações, Marlon faz o mesmo usando os prazeres mundanos. São dois instrumentos na mão de Christoph, dois instrumentos na mão do inimigo. E é de Marlon a cena mais detestável desse filme. Aquela cena que nos deixa desconfortável no sofá e nos dá vontade de chutar a televisão quando assistimos pela primeira vez. Estão os dois, Marlon e Truman, sentados numa ponte quebrada, conversando. Truman está devastado, desorientado, abrindo-lhe o coração sobre toda a confusão que passa dentro de si, Marlon é a pessoa em quem ele mais confia no mundo. A esta altura, talvez o único em quem confie, agora que ele desconfia de Meryl, E Marlon tenta acalmá-lo, consolá-lo, fala da amizade que sustentam desde a infância, consegue até arrancar um riso de Truman em meio à sua dor. Estão ambos emocionados, de olhos marejados. Marlon tem um belo discurso. Então nossa visão é levada àquele falso céu e vemos com nossos próprios olhos quem sussurra cada palavra daquele discurso nos ouvidos de Marlon. Quem está por trás de cada palavra. Eu jamais mentiria para você, Marlon diz, mentindo descaradamente, repetindo tintim por tintim as instruções do inimigo no ouvido. Aí vemos a verdadeira face de Marlon, face que Truman não consegue enxergar de sua posição. Que ódio que nos dá essa cena! A cena é belíssima. Que baita filme! Vemos o pai de Truman reaparecendo, supostamente trazido por Marlon, e Christopher por trás, manipulando cada detalhe, cada frase, tudo. A música é perfeita, emocionante, como todo filme. E é isso. Há uma festa no falso céu. Christopher e seus súditos festejam. A farsa, a mentira continuam. Venceram outra batalha. A mentira venceu, com a ajuda de Marlon. Vamos ao sétimo tópico da análise. Agora falar sobre o papel de Christopher. Agora Christopher nos é revelado. O vimos lá na abertura do filme, com a sua mentira, com o seu depoimento. Mas agora o vemos em seu verdadeiro papel, assentado no trono que fez para si mesmo. Ele está dando uma entrevista para a televisão, toda importante, direto do seu lugar, da posição em que pode observar o mundo de Truman e manipulá-lo. Está sério, sem um sorriso, mas numa postura de estrela. Ele fala das tentativas passadas de algumas pessoas alertarem a Truman. Tem um cara lá descendo de paraquedas que traz uma mensagem, tem um outro que sai de uma caixa de presente. E isso representa os profetas, tanto os profetas quanto os discípulos de Jesus, aqueles que durante toda a existência da humanidade, desde antes de Cristo até depois de Cristo, vem alertando a humanidade sobre a sua condição, vem alertando e chamando ao arrependimento, a essa nova vida. Então aí estão representadas essas pessoas, esses profetas e esses discípulos. E Christoph fala brevemente sobre isso, sem muita atenção, como se fosse algo insignificante perante o seu poder. Depois se gaba de ter tido a ideia de afogar o pai de Truman. Se gaba pelo sucesso de incutir nele um trauma poderoso. Embora ele esteja sério o tempo todo, percebemos como ele se porta como a verdadeira estrela do show. Com esse ar de estrela, de astro, ele fala sobre os detalhes técnicos do programa, de como adotou Truman, de como tudo é minimamente planejado por sua cabeça. E acusa Truman.
Na pergunta do entrevistador do por que Truman nunca chegou perto de descobrir a natureza real do seu mundo, ele agora não traz para si a culpa ou o mérito ou a glória, ele joga para Truman. Ele diz: aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. Essa é uma acusação sutil, mas uma acusação. Com outras palavras, ele está dizendo: a culpa é de Truman. Ele aceitou, ele aceita tudo isso. Ele não mencionou agora o seu trabalho árduo em mantê-lo nessa condição. Ele resume tudo a Truman aceitou. E as acusações não acabam por aí. Christoph vai acusá-lo de modo mais veemente agora, quando recebe uma ligação de Sylvia. É um momento inesperado para nós e para Christoph. Um embate contra Sylvia, o inimigo contra o Evangelho. Ela inicia imediatamente revelando o caráter mentiroso e manipulador dele. Christoph é pego de surpresa, se mostra desconfortável, mas não foge do confronto. Também não se opõe à acusação feita por ela. Em vez disso, tenta deslegitimar a intenção ou o interesse de Sylvia por Truman. Diz que ela não o conhece verdadeiramente e que não tem o direito de julgá-lo. Christoph tenta reivindicar o poder sobre Truman, como se Truman fosse seu e não dela, acusando e mentindo. Acusa o mundo de Sylvia de ser um lugar doentio, enquanto seu mundo, sim, é um lugar perfeito, segundo ele. Sylvia joga a verdade em sua face. Ela fala: você fez de Truman um prisioneiro. E outra vez ele mente e acusa Truman. Ele diz: ele pode sair quando quiser. Olha só, que mentira, né? Mas é o seu papel de acusador. Ele acusa Truman de ser o responsável por sua prisão e não assume para si nenhuma parte nisso. Se tivesse mais que uma mera ambição, se estivesse realmente determinado a descobrir a verdade, não haveria como detê-lo. Olha que acusação que ele faz contra Truman. Que acusação perversa, maligna, desumana. Olha só, vou repetir, olha o que ele diz. Se ele tivesse mais que uma mera ambição, se estivesse realmente determinado a descobrir a verdade, não haveria como detê-lo. Cara, que nojento, né? Nós vimos Truman sofrendo, perdido, desesperado pela verdade, enquanto ele, o acusador, manipulava tudo e a todos que podia a fim de impedi-lo. E a sua resposta sobre isso? Ele não descobre a verdade porque não quer. Que mentiroso, né? Ele é um mentiroso profissional e provocador. E ele provoca a Sylvia logo na sequência. Ele diz: o que a perturba é que, no fim, Truman prefere sua cela. Olha só, Truman prefere. Que descarado. Quanta acusação sobre Truman, sem que ele nem sequer imagine isso. Talvez Truman esteja nesse momento dormindo, tranquilo, enquanto há alguém o acusando sem parar, o acusador. Alguém lutando para mantê-lo preso e o acusando por não descobrir a verdade. Mas Sylvia é verdadeira. Ela diz apenas a verdade, e ela diz ao acusador, ao inimigo: você está enganado. E Truman vai provar isso. E como é lindo ouvir isso, sabendo como tudo vai terminar, né? Como dizia o broche dela, né? Aquela pergunta: como vai terminar? E a gente já sabe como vai terminar, né? Truman vai provar que seu acusador está enganado. Vai provar que ele quer sair dali. Ele não gosta dessa prisão, não. Ele vai perseguir esse anseio pela eternidade que ele tem dentro dele. Ele vai perseguir essa boa nova que ele recebeu. Perseguir isso com toda a sua vida, né? E como é bom a gente já saber que isso vai acontecer, né? Porque quanto ao acusador, quanto a Christoph, ele é tão bom em mentir que ele mente para si mesmo. Ele não consegue acreditar que isso vai acontecer, né? Só que ele não consegue deter a verdade. Não há nada que ele possa fazer para deter realmente a verdade, né? É o contrário, né? A verdade não pode ser detida. E ele não sabe, mas o seu destino já está traçado, né? Esse seu controle que ele mantém sobre a vida de Truman já tem um marco final para acontecer, né? E Truman está muito perto disso.
E apenas um último detalhe sobre Christoph, né? Eu me lembro do reaparecimento do pai de Truman, né? Naquela cena com Marlon, aquela cena odiosa, quando o pai dele reaparece. Aquilo me lembra muito como se fosse um milagre, né? No filme é um milagre, né? Afinal, o pai de Truman estava morto há 20 anos, isso, alguma coisa, não me lembro. E me lembra muito aqueles milagres no Apocalipse, que diz que o Satanás irá fazer, né? A besta irá fazer alguns milagres. Será concedido a ele o poder de fazer alguns milagres para enganar a muitos. E é mais ou menos o que acontece ali com o pai de Truman, né? Aquele milagre da volta do pai. Óbvio que no filme não é explicado como um milagre, porque no filme ele vai dar ali tem sempre a famosa desculpa racional, sempre a desculpa científica. Vai ser dado ali como se o pai dele tivesse com amnésia, né? Mas é uma representação desse milagre, de um falso milagre, né? Nós sabemos que não é um milagre, mas no filme atua como um milagre e passa e representa um milagre, né? Esse milagre dessa besta, desse acusador, desse inimigo que não larga de Truman, né? Enquanto ele pode, ele está com as garras dele tentando aprisionar a Truman. Mas a conversa entre Christoph e o Evangelho, entre Christoph e Sylvia acaba. E agora nós vamos para o 8º tópico, que é o início do fim. Agora Truman dorme tranquilo. Depois de todo aquele estresse, de toda aquela angústia, de toda a luta, ele dorme tranquilo diante de um Christoph que o observa com falso carinho diante daquela tela gigante no falso céu, né? O milagre do retorno do pai parece tê-lo acalmado, domado seu espírito. É uma mudança na estratégia de Christoph. Primeiro o dominou pelo trauma e pela retirada daquilo que ele amava. Agora tenta dominá-lo oferecendo a ele tudo o que queria, exceto a liberdade, é claro. Oferece a ele uma nova mulher no trabalho, lembra? Não Sylvia, mas no filme a gente vê que aparece uma nova mulher no trabalho ali que ele está tentando fazer com que seja sua nova esposa, que toma o lugar de Meryl, já que não tem mais clima para Meryl, né? E ali diante da tela, Christopher observa o resultado aparentemente positivo do seu plano. Ele observa a turma dormindo um sono realmente tranquilo e reparador. Quando Truman acorda, parece renovado, como se estivesse esquecido das questões que o atormentavam um pouco antes. Ele brinca diante do espelho. Brinca com os vizinhos, brinca com os amigos, vai ao trabalho e desta vez parece realmente ocupado com o trabalho, animado. Conhece a tal da nova mulher que o seu inimigo está lhe preparando e mostra interesse por ela. Isso demonstrando que o seu inimigo conhece o seu gosto, ele sabe como atrair Truman. Depois, em casa, ele corta a grama. Enfim, parece de volta à sua rotina, mas sabemos que é uma mentira. O seu exterior se mostra conformado com a realidade, mas o seu interior já está dominado pela verdade. Ele conhece sua condição de prisioneiro e já tem seu plano de se livrar dela. Desta vez, não vai se deixar distrair com as migalhas oferecidas pela serpente. Distraídos estão os empregados de Christoph, seus dominadores, com a sensação de vitória. Estão tão distraídos que não notam a fuga de Truman. Truman estava arrumando sua bagunça, tirando o lixo do seu local secreto, ali daquele porão, né? E esse lixo obstruiu a visão deles. Quem primeiro percebe algo é o próprio Christoph. Ele percebe que algo está diferente. Ele, o Christoph, não é onipresente. Se fosse, talvez nunca perdesse Truman de vista. Mas acontece que ele não é. E agora que está próximo novamente após ter relaxado por pouco tempo, sente que algo está errado. Investiga rigorosamente as telas, tudo. Utiliza seus empregados, utiliza Marlon, então percebe que, bum, Truman sumiu. Ele o perdeu, foi enganado. O pai da mentira caiu na própria mentira, a de que Truman estava controlado. Sua cara é impagável quando Marlon retira o cobertor e encontra um boneco no lugar de Truman.
Ah, esse é o nosso momento, o momento da humanidade, finalmente dando suas caras, se mostrando aí os filhos de Deus, né? Finalmente fugindo das garras desse inimigo, desse acusador. Cara, que momento fantástico. O desespero de Christoph quando vê o buraco dentro do armário, então, que delícia, cara. Que delícia o seu desespero, a sua cara perdida, desorientada. Agora é ele desorientado. E só um pequeno detalhe, ali tem quando o Marlon está procurando ele, a gente vê um grande mapa ali de feed, né, na parede. Que talvez alguém possa pensar, pô, tinha um grande mapa de feed ali no porão. Mas lembrando que aquele mapa não estava ali, aquele mapa estava trancado dentro do baú. Daquele baú que ele guarda as recordações dele, né? Agora o mapa está ali abertamente, mostrado para todo mundo, sem ele precisar esconder. Porque agora ele separou de Meryl, né? Agora Meryl não está mais na casa. Por isso aquele mapa está ali exposto. Agora pode estar exposto, não antes, né? Mas voltando ao filme, então Marlon olha para a câmera e diz: ele sumiu. Aí então vem aquela ordem lá de cima, lá do falso céu: cortar a transmissão, cortar a transmissão. A ordem é tão louca e incompreensível que é o próprio Christoph que precisa executá-la. Ele dá um tapa no botão tão forte, ele está furioso. É um choque para todos, principalmente para os espectadores, que quebram a própria monotonia, muito interessados no que aquilo significa. Lembra, eles estão esperando, eles aguardam com muita expectativa esse momento. Há uma confusão generalizada no falso céu. Estão todos completamente perdidos, sem direção, batendo cabeças. Eles não têm outra função no mundo senão controlar Truman. Do maior ao menor naquele local, estão todos apavorados com o sumiço de Truman. Então iniciam uma busca por ele, todos juntos. Aqueles no falso céu e suas marionetes na terra. Os atores, o pai, a mãe, os amigos do trabalho, o vendedor da banquinha, motorista de ônibus. Todos que fazem parte da vida de Truman. Todos, unidos. Christoph corrompe até a ordem natural daquele mundo. Ele transforma a noite em dia. Do nada. Como se fosse mais um milagre, né? Entre aspas ali. Mas nada, nenhum sinal de Truman. Aí o inimigo se lembra de um lugar. O lugar do trauma de Truman. O único lugar que não precisava ser vigiado, porque ele jamais iria para lá sozinho. Mas é maravilhoso que sim, Truman foi para lá. Ele superou seu medo, passou por cima do seu trauma para buscar a fuga daquele lugar de mentiras. Nem os demônios podem compreender uma coisa dessa. Um deles, ao vê-lo no veleiro, pergunta a Christopher: como ele pode velejar? Ele não tem pavor de água? É isso, nem eles podem compreender a força que move Truman e o impulsiona. Então, de repente, a transmissão volta ao ar. E então, nós vamos para mais um tópico, que é a batalha contra Christoph. Toda a criação está atenta agora. Todos paralisados diante da TV, sem sequer conseguir piscar. Temos uma belíssima imagem do mar e do veleiro. Sabe-se lá como, Truman veleja firme em frente. Christoph ajusta as câmeras a fim de enxergá-lo melhor. Que belo sorriso de Truman! Ele está diante do seu maior trauma, com um grande sorriso no rosto. De repente, vasculha os bolsos e retira deles um papel. É a foto de Sylvia, toda remendada. Ali está a força motriz para vencer o trauma, quase como se fosse um mapa ou uma bússola que lhe indicasse a direção. Por ironia, no local do seu maior trauma, Christoph não pode pôr as mãos nele. Ele dá ordem aos seus atores para persegui-lo, para buscá-lo, para detê-lo. Está furioso. Mas nenhum sabe dirigir um barco. E, diferente de Truman, nenhum deles tem no peito o combustível que Truman encontrou para superar essa barreira. Alguém no falso céu, um dos altos executivos, pergunta a Christoph: como vamos detê-lo? Só há uma maneira. Com um olhar, Christoph e seu ajudante se comunicam e entram em acordo.
uma tempestade sobre o barco de Truman. Começam a acessar o programa do clima e uma ajudante de Christoph vem alertá-lo de que não há barco de resgate, não haverá como salvar Truman. Christoph não liga, simplesmente a ignora. A tempestade começa. Chuva e vento forte, numa intensidade assustadora. O barco balança perigosamente, mas Truman não mostra medo. Ele fica de pé, segura nas cordas, numa postura de coragem. Não irá retroceder. Quero relâmpagos, Christopher diz com um semblante raivoso, nem de longe parecido com aquela falsa postura paternal com que fazia carinho na tela vendo Truman dormir. Agora revela sua verdadeira face e fala, de novo, mais uma vez, e os relâmpagos pipocam sobre o barco. Então Truman cai na água. É realmente um momento tenso e perigoso. Um perigo real e não mais controlado, pois não há como ajudá-lo a voltar para o barco. Os altos executivos imploram para Christoph. Não podemos deixá-lo morrer ao vivo. E Christoph é insensível outra vez, não liga. Responde com ironia. Talvez, no fundo, queira a morte de Truman. A certeza é que, de fato, prefere vê-lo morto do que vê-lo livre. O mar está agitadíssimo. Mesmo assim, Truman consegue subir de volta ao barco. Os espectadores emocionados aplaudem, torcem por ele. Aguardam ansiosos por sua vitória. Ele volta para o barco e se amarra as cordas para não cair novamente. Christoph está furioso e Truman desafia, grita alto contra as nuvens. Diz que terão que matá-lo para detê-lo e começa a cantar, como tantos que mesmo prestes a perder a vida não desanimaram e não perderam a sua fé. Christoph morde os lábios de raiva, manda aumentar o vento. Até mesmo seus súditos temem agora e percebem que ele está indo longe demais. Christoph manda virarem o barco, o que significa matá-lo. Matá-lo com as próprias mãos. Até mesmo ali no seu falso céu, ninguém tem a coragem de fazer isso. Então Christoph o faz pessoalmente. Assume o controle sozinho e intensifica a tempestade ao máximo. Ele é a raiva, a fúria em pessoa, o ódio. Ele quer a todo custo a morte de Truman. Uma onda gigante vem, depois outra e depois mais uma, todas quebrando sobre o barco e sobre Truman. O barco vira. Truman é lançado ao mar, fica submerso, como destinado ao mesmo fim do pai, afogado. Então cessa a tempestade. É como se Truman estivesse morto. Até o semblante de Christoph muda, de raivoso para um semblante de luto. O barco lentamente volta à sua posição original e traz Truman de volta das águas. Ali ele realmente está como morto, não se move, não tem reação. Imergiu para a morte nesse seu mundo de mentiras. Morreu imerso nas águas, mas ressurgiu das águas mais vivo do que jamais esteve. Como uma representação do batismo, que significa a morte do velho homem, o nascer de novo, o nascer das águas. Em João, capítulo 3, versículo 5, temos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí está a representação do batismo, desse nascer das águas, onde o velho homem morreu, ficou para trás. Agora, tudo o que seus opressores podem fazer naquele falso céu é assistir a sua jornada rumo à vitória e à liberdade. Que cena linda e emocionante! Nada mais pode pará-lo. Truman arruma as velas e segue, com a cabeça apontada para o alto. O seu barco bate na parede. Descobriu os limites do seu mundo. Venceu os traumas e está perto da liberdade. E então, temos o 10º e último tópico, a porta estreita. É um dos finais mais lindos do cinema. É emocionante. Truman leva a mão lentamente àquela parede azul, todo o seu mundo, sua existência, desmoronando diante de sua face. Ele não sabe o que fazer. Começa a bater contra a parede, furioso e ao mesmo tempo frágil. Parece querer derrubar a parede com a própria força, o próprio punho.
até desabar, exausto, apoiado somente pelas cordas do barco e escorado à própria parede. Ele chora, desnorteado, se arrisca a descer do barco e começa a andar tateando a parede, tateando o falso céu, à procura de uma saída. Na visão mais afastada, ele parece caminhar sobre as águas. Ele encontra uma escada, sobe por ela. Parece que nada pode detê-lo agora, e ele encontra a porta estreita. A porta estreita, como a porta de Mateus 7,14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Poucos a encontram. Mas Truman a encontrou. A humanidade caída, enfim, encontrou a porta estreita. Ele passou por cima dos medos e dos traumas, calou as vozes que tentavam detê-lo, dissuadi-lo e seduzi-lo com mentiras. Calou as preocupações do mundo, as obrigações, a família, os prazeres, os amigos. Truman calou a todos e esteve mesmo disposto a morrer naquele barco para encontrar a verdade. Abdicou da própria vida e encontrou a verdade. Encontrou a porta estreita. Em João 10:9, temos: Eu sou a porta, diz Jesus Cristo. Eis aí a representação da porta. Esta é a porta estreita. A porta estreita é Jesus Cristo. Quem entra por mim será salvo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, diz Jesus. Uma vida de verdade, não aquela vida de mentira, de falsos relacionamentos, de opressão, de prisão. Ali está a vida plena, diante de Truman, o caminho, a verdade e a vida. Truman abre a porta. Antes de passar por ela, seu inimigo, a serpente, Satanás, faz uma última tentativa desesperada. Faz contato direto, fala com ele diretamente, num falso tom paternal. Truman pergunta quem ele é, e ele se apresenta como o criador do show que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Truman pergunta. O astro, ele responde, tentando elevá-lo, tentando agarrá-lo no último segundo pela vaidade. Ah, a vaidade. Acontece que Truman não cai na dele. Vira-se de costas e torna a olhar para a porta estreita. Christoph recorre à mentira outra vez. Expõe os problemas fora daquele seu mundo e diz que no seu mundo Truman não precisa temer a nada. Sabemos que isso é uma mentira. Aliás, durante todo o filme ele foi paralisado e controlado exatamente através do medo. Christoph diz: nem você se conhece tão bem quanto eu conheço. Ao que Truman rebate de primeira: você nunca botou uma câmera na minha cabeça. Que maravilhoso! Aquele falso Deus querendo se posicionar como Deus de sua vida e Truman atirando-lhe a verdade no rosto. Christoph o conhece apenas por fora. Não é um Deus. Pode manipular certos aspectos de sua vida, mas não é um Deus. Não o conhece por dentro. Não conhece seu coração e sua mente. Aliás, exatamente por não conhecer seu coração e a sua mente, é que Truman conseguiu enganar a ele e a seus comandados. Ainda assim, o inimigo tenta jogar o medo de novo sobre ele. Diz que ele não pode sair, pois tem medo, e finge entendê-lo. E é insistente. Não desiste fácil. Insiste na tentativa de mostrar que o conhece melhor que qualquer outro. Ele fala: vi quando você nasceu. Eu estava lá quando deu seu primeiro passo, no seu primeiro dia na escola, quando perdeu seu primeiro dente. Parece um pai. Apela para esse papel, para convencer Truman de que seu lugar é ali, na sua prisão. Ele diz: seu lugar é aqui, Truman, comigo. Truman escuta tudo isso de costas, o tempo todo voltado para a porta. E nós, espectadores, assim como os espectadores dentro do próprio filme, mal podemos nos conter no sofá. Estamos nós na pele de Truman. É impossível não se colocar dentro da pele dele e sentir tudo como se fôssemos nós naquela situação, naquele papel, porque é familiar demais para nós.
Nos reconhecemos ali na pele de Truman e torcemos bravamente, com os olhos marejados por ele. Não caia nessa, Truman, não caia, por favor. E o Christopher o pressiona. Diga alguma coisa, Truman. Todo o restante do mundo, da criação, agora aguarda a resposta. Aguarda o posicionamento de Truman, da humanidade. Truman se vira com um olhar renovado, sem ódio, sem rancor. Seu rosto é apenas leve e manda sua grande frase de despedida. Se por acaso não nos vermos, bom dia, boa tarde, boa noite. E abre um grande e sincero sorriso. Faz aquela pose inesquecível, curvado e depois de braços abertos, quase formando uma cruz com sua própria pose. E entra pela porta. A festa em toda a criação festeja. Truman venceu, entrou pela porta, a porta estreita, mesmo sem saber ao certo o que o espera do outro lado. Passou pela porta, está salvo. Truman está salvo e liberto de sua prisão. E é isso, é o fim do filme. Que belo filme, cara, que belo filme, que bela mensagem que ele nos traz. Então, se você também ainda não encontrou essa porta estreita, se você nunca anunciou com a sua própria boca que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, aproveite, faça isso agora. Faça isso em voz alta, ou se você não puder falar em voz alta agora, fale para você mesmo, dentro da sua mente. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador e é o Senhor da minha vida. E também em relação ao batismo. Pense a esse respeito. Talvez você tenha sido batizado quando era criança, quando era um bebê, e isso não foi algo ruim que fizeram com você. Não foi algo ruim de forma nenhuma. Porém, não foi fruto de sua decisão. Então, se você compreende essa importância, a de tomar essa decisão, procure um bom lugar para se batizar, agora por sua própria escolha, por sua própria vontade. Faça essa declaração pública de sua fé e de arrependimento dos seus pecados. Procure um bom lugar para se batizar e se batize. Lembre-se do que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E é isso. Então, se por acaso não nos virmos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.